Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo, que são os últimos versículos do livro de Mateus, um texto muito conhecido pelos cristãos em todo o mundo, um texto muito importante, norteador, orientador, e nós vamos dar sequência em nossa série de mensagens em missão, lendo e considerando as palavras desse texto nessa manhã. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. Você que acompanha a transmissão do nosso culto pelo YouTube, vê em sua tela o texto bíblico sendo exibido para que você possa ler na mesma versão que nós lemos aqui. O mesmo texto está sendo exibido já nas TVs aqui da frente. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou prefira acompanhar dessa forma, o texto está aqui para que você leia conosco. Diz assim, Mateus registrando as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, a partir do verso 18 do capítulo 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. Nos conceda o coração apropriado para ouvir a Tua palavra nessa manhã. Deus maravilhoso, que por obra do Teu Espírito Santo, o Senhor nos comunique a verdade eterna no íntimo do nosso coração, da nossa alma, para que saiamos daqui não apenas informados sobre a Bíblia, mas moldados por aquilo que só a Tua palavra pode produzir em nossas vidas. Edifica-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, salva aquele que o Senhor quer salvar nesse dia, que tudo seja para a Tua glória e que nós possamos nos alegrar em contemplar essa glória maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao considerar essas palavras tão conhecidas que Jesus disse para os seus discípulos, essas palavras que eu tenho certeza que você já escutou, esse texto que eu tenho certeza que você já leu algumas vezes, provavelmente já tenha escutado alguns sermões baseados nessa passagem. Ao considerar essas palavras aqui, eu gostaria de saber, em sua opinião, qual é a resposta para a seguinte pergunta: qual é, à luz desse texto, o objetivo da missão da igreja? À luz desse texto, qual é o alvo da missão da igreja de Jesus na terra? O que você me responderia? Dessa vez eu sei, não é aquela pergunta retórica para você não falar nada, é para você falar alguma coisa, assim. À luz desse texto, quem se arrisca a dizer alguma coisa? Na minha opinião, no meu entendimento desse texto, a missão da igreja, o alvo da missão é proclamar, fazer discípulos. Mais alguém tem uma outra definição, uma terceira para a gente encerrar? Não é encerrar a pregação não, tá? Encerrar só a rodada de perguntas. A pregação pretendo encerrar daqui a pouco. Proclamar, fazer discípulos, são as respostas que comumente nós damos para uma pergunta como essa à luz desse texto. E me parece muito comum que os cristãos, a maioria deles, para não ser genérico, generalista, e falar que todos, me parece que os cristãos, a maioria, confundem o objetivo ou o alvo da missão da igreja com o meio através do qual nós alcançamos esse objetivo. Dificilmente nós respondemos a uma pergunta como essa que eu fiz aqui, à luz desse texto, o seguinte: a missão da igreja é adorar a Deus. Porque a gente lê o texto e diz, a missão da igreja é fazer discípulos. A missão da igreja é ir pelo mundo pregando o evangelho de Jesus, ensinando as pessoas, batizando aqueles que creem. Essa é a missão da igreja, está claro no texto.
Acontece que o texto está nos passando, e que nós chamamos de missão, é o meio através do qual nós alcançamos o alvo, o porquê fazemos missão. Porque a missão da igreja é adorar a Deus, e talvez essa informação te faça pensar em algo que não represente totalmente o que a adoração é. Porque escutando isso você pode pensar o seguinte: bom, então quer dizer que a missão da igreja é fazer aquilo que nós fizemos na primeira parte desse culto? Cantar com olhos fechados, coração sincero, mãos erguidas, adorando a Deus. E a gente reduz muito o que adoração significa à luz da Bíblia. A missão da igreja é adorar a Deus, e por toda a Bíblia nós somos informados sobre isso. Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, o texto tão conhecido diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras você guardará em seu coração e as inculcarás na cabeça dos seus filhos, levantando e deitando pelo caminho, quer sentados, quer dia, quer noite. Vocês falarão dessas palavras para que os seus filhos entendam. Por que Deus está dizendo isso ao seu povo? Porque Deus está ensinando o seu povo que nós fomos criados para a sua glória, para reconhecer a nossa vida na vida dele e para ter esse relacionamento de sincera adoração a Deus, devoção a Deus, e que isso não é apenas um dever nosso, mas é também uma missão nossa que envolve os nossos filhos. Nós guardamos isso no coração. Há um único Deus que é cheio de glória e digno da minha adoração e do meu reconhecimento de sua glória, e por isso eu não apenas guardo essa verdade no meu coração para todos os dias, mas como eu formo a minha casa nesse princípio de adoração. Um antigo documento da fé cristã, o Catecismo de Fé de Westminster, tem em sua primeira pergunta a seguinte questão: qual é o fim do homem? No sentido de qual é a razão da existência do homem? O propósito da existência do homem? E a resposta a essa primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: o homem foi criado para a glória de Deus e para desfrutá-lo para sempre. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é glorificar ao Deus que nos criou para si. A missão da igreja é adorar a esse Deus. Então, a evangelização, a pregação do evangelho, o fazer discípulos, não representa o objetivo da missão. A adoração representa esse objetivo. A missão de fazer discípulos existe porque não há adoração em toda a terra. A missão de fazer discípulos existe porque na sua rua há pessoas com as quais você cruza diariamente que não reconhecem a glória de Deus como você reconhece. A missão de fazer discípulos existe porque no seu condomínio há pessoas que não podem, como você fez hoje, adorar e glorificar a Deus dizendo: Senhor, eu sei que Tu és real, eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que o Senhor me ama e o Seu amor me sustenta, e eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha casa e os meus dias para a Sua glória. Um dia Deus te alcançou e Ele fez todo sentido para a tua alma, mas há pessoas ainda que não encontraram essa verdade, que não vivem essa experiência. Então a igreja faz missão, proclama o evangelho, faz discípulos para Jesus, porque ainda não há adoração por toda a parte. Quando Jesus voltar, e a igreja costuma dizer Maranata para isso, não é? Ora vem, Senhor Jesus. Quando Jesus voltar e milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missão. Quando Jesus voltar e milhões de redimidos estiverem diante do trono da glória de Deus, não haverá mais discipulado cristão. O profeta Jeremias já disse muitos e muitos anos antes da vinda de Cristo que na eternidade não haveria necessidade de qualquer um ensinar ao outro. Viva assim, faça assim, é isso aqui que agrada a Deus, porque todos saberemos exatamente qual é a espécie de vida que nos é apropriada diante do Todo-Poderoso, diante do Eterno. Então, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino eterno, não vai haver mais missão, mas a adoração, ela permanecerá para sempre. Nós estaremos eternamente adorando, glorificando, nos admirando, extasiados, nos encantando com a glória de um Deus que é inesgotável em amor,
em excelência, em poder. A adoração, queridos, é, portanto, o combustível e o alvo da obra de fazer discípulos. Fazer discípulos, e é o que a gente vai falar realmente nessa manhã, é o meio que nos leva ao objetivo, não é o fim, é o meio. A adoração é o alvo da obra de fazer discípulos, porque o que nós queremos, ou pelo menos aquilo que nós deveríamos querer, é que as pessoas reconheçam a glória de Deus e juntamente conosco o adorem. O que deve arder o nosso coração é o desejo de ver mais pessoas cantando o que nós cantamos nessa manhã e cantando ao nosso lado, numa manhã como essa. Porque o Deus que é digno de adoração ainda tem muitos corações nessa cidade que não reconhecem a sua glória e não veem a sua beleza. E por que Deus então decide enviar a sua igreja com essa missão de fazer discípulos? Por que Deus envia? Porque Deus, ele é missionário em sua essência. O Deus que se revela na Bíblia se revela como um Deus que envia. Você já percebeu isso? Deus enviou Noé com uma mensagem de salvação a um mundo sob o julgamento de um dilúvio. Deus levanta Noé e sua família com uma mensagem de salvação. Noé é um enviado. Deus depois envia Abraão a uma terra desconhecida que ele não conhecia. Abraão nunca tinha escutado falar. Para que esse homem pudesse experimentar o poder da fé. E para que a partir de Abraão, Deus abençoasse todos os povos da terra pela vinda do Cristo, pela vinda do Messias. Mas Deus pega um homem de um lugar em que estava e o envia com uma missão. Deus enviou Moisés ao regime opressor de Faraó, no Egito, para libertar o povo hebreu de 400 anos de escravidão. Diz o texto que Deus ouviu o clamor do povo, levantou Moisés e enviou Moisés ao Egito para ser esse libertador. Dia após dia, Deus enviou persistentemente os profetas ao seu povo. Dia após dia, Deus levantava profetas com uma mensagem clara do que era o desejo de Deus, o chamado de Deus e como o povo deveria caminhar. Na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E o Filho de Deus, nesse texto que lemos, envia os seus discípulos ao mundo. Tudo isso, queridos, significa que o chamado cristão à missão não tem origem numa pessoa humana. O chamado cristão à missão não tem origem nem mesmo na igreja. O chamado da igreja à missão tem origem na própria natureza do Deus que deseja encher a terra com o conhecimento de sua glória. Lembra da profecia de Abacuque? Então a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então Deus envia a sua igreja com esse propósito. Ele quer ser conhecido por sua glória. Que a terra seja cheia da glória dele. Então, após esse pano de fundo necessário, eu te convido a considerar atentamente para as palavras do texto que nós lemos hoje. Porque elas não tratam apenas de uma grande estratégia de Jesus para que nós possamos fazer essa missão. Essas palavras não tratam apenas de uma excelente sugestão que Jesus nos dá sobre como deve ser o nosso procedimento para que então alcancemos esse objetivo, mas como o próprio texto tem em seu título, essas palavras registram a grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja. Aquilo que a sua igreja deve fazer para que o nome de Deus seja mais adorado. Deus decidiu fazer da igreja o seu método para alcançar o mundo. Deus decidiu fazer da igreja o seu método para alcançar o mundo. É por isso que tudo o que um cristão é, tudo o que um cristão diz, tudo o que um cristão faz, deve ser ou deveria ser missionário. Numa participação consciente na missão de Deus, no meio do mundo de Deus. Tudo. Porque tudo que nós olhamos na Bíblia, tudo que nós vemos em Deus, todo sentido que faz em sermos igreja, é entender que Deus é um Deus que envia. Deus é um Deus que olha para o mundo.
Deus é um Deus que olha para as vidas. Nós somos o resultado do envio de Deus na história. Nós somos o resultado do fato de que um dia Deus levantou pessoas, missionários, que foram enviados para um lugar que não era deles e proclamaram o evangelho. Pessoas creram, pessoas foram treinadas, pessoas foram capacitadas e capacitaram outras. O evangelho foi sendo levado como um legado de geração em geração, de povoado em povoado, até chegar a nós. E esse legado não parou conosco, ele segue a partir de nós. Então todo cristão, quem ele é, o que ele faz, deveria ser intencionalmente missional ou missionário. A igreja e cada cristão individual é responsável por revelar a glória, o amor e o chamado de Deus ao mundo, para que o Senhor seja adorado por muitos outros, como Ele é adorado pelos crentes. Faz sentido para você o que nós fizemos nessa manhã aqui? Faz sentido para você cantar o que nós cantamos sobre a graça de Deus, sobre a glória dele que enche todas as coisas, sobre o poder que vem da cruz de Cristo? Faz sentido fechar os olhos e erguer as mãos dizendo: Senhor, minha vida é tua, meu coração é teu, eu fui criado, eu nasci para fazer isso que estou fazendo agora, exaltando a ti, reconhecendo a tua glória? Não faz sentido para nós? Tem de fazer sentido para nós também o desejo de que isso não pare em nós, mas para que isso contagie outras pessoas, para que outras pessoas reconheçam a dignidade de Deus e o adorem conforme ele é digno de ser adorado. O meio para que o nome de Deus seja adorado é o discipulado cristão, razão pela qual nós não podemos nos omitir desse chamado tão claramente apresentado por Jesus nesse texto que lemos. De novo, não é uma sugestão, não é uma estratégia, é uma ordem que Jesus deu aos seus seguidores: fazer discípulos de todas as partes, de todas as nações. E esse texto nos traz algumas informações que eu acho que são muito preciosas para que a gente entenda esse trabalho da igreja de fazer discípulos e proclamar o evangelho. Primeiro, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é a respeito da competência daquele que envia a igreja. Olha o que diz o verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Algumas versões mais antigas trazem no lugar de autoridade a palavra poder. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu creio que a palavra no original grego utilizada aqui une de fato os dois sentidos: autoridade e poder. Era a maneira para que os discípulos de Jesus entendessem que aquele que lhes dava a comissão de fazer discípulos tinha autoridade para dar a ordem, mas também tinha poder para capacitá-los. Jesus tinha toda a autoridade para dar aquela ordem. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, por causa da minha autoridade, vão ao mundo e façam discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus poderia com essas palavras estar dizendo aos seus discípulos: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, confiados em meu poder, vão pelo mundo e façam discípulos, eu vou capacitar vocês. Isso é muito importante, queridos, para entendermos que a igreja não faz discípulos com base em sua própria força. A igreja não faz discípulos com base em sua própria capacidade, um programa bem elaborado de discipulado cristão, mas a igreja faz discípulos no poder de Jesus. É Jesus que abre as portas. Não é isso que a gente costuma dizer? Pedimos e oramos para que Deus nos abra portas, oportunidades, situações que são difíceis de serem atravessadas por nós, que o Senhor as suavize para nós, porque cremos em seu poder. Assim como é Jesus que abre as portas, é Ele também que abre os corações para o evangelho. A autoridade e o poder para a obra de fazer discípulos não está na igreja, não está no discipulador, mas está naquele que nos envia com essa missão. E, queridos, qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige total atenção e total respeito. Jesus está dizendo: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você lê a Bíblia e você percebe que no texto de Josué, o sol escuta a voz de Deus e para.
As estrelas o escutam e comparecem diante dele. O mar escuta a sua voz e se acalma. O vento ouve a sua voz e silencia. Os demônios escutam a sua voz e batem em retirada. Os anjos ouvem a sua voz e atendem ao seu comando. E esses discípulos aqui? Será que eles escutariam a voz daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e não obedeceriam? E quanto a nós hoje, resistiremos a essa voz? Anjos e demônios lhe obedecem, toda a criação diz amém para as palavras dele. E o que nós, que somos seus discípulos, faremos com esta comissão, com estas palavras? Eu tenho aqui algumas aplicações desse ponto para nós. Se nós queremos adorar a Deus, e eu acho que você sabe que é isso que nós faremos por toda a eternidade, não é? Adorar a Deus. Precisamos sentir o nosso coração arder por aquilo que faz o coração de Deus arder. A causa do Evangelho e tornar Jesus conhecido das pessoas à nossa volta. Acredite, Deus ama ser adorado pelas nossas canções. Ama. Eu tenho certeza que o que nós oferecemos para o Senhor aqui nessa manhã é algo que chega à sua presença, como diz a Bíblia, como um aroma agradável. Mas Deus ama ser adorado através da nossa obediência. E o que arde o coração do nosso Deus é a causa do Evangelho de seu Filho. O que arde o coração do nosso Deus é fazer com que outras histórias sejam transformadas, como um dia a minha foi e a sua foi. O que arde o coração do nosso Deus é um amor que nada pode explicar, que alcançou um dia a nossa vida e que continua amando para alcançar outras vidas através de nós. Então, se o que queremos é adorar a Deus, o nosso coração precisa começar a queimar pelo que queima no coração de Deus. E veja, queridos, como não depende da nossa habilidade, porque a autoridade é de Jesus, como não depende da nossa competência, porque o poder vem de Jesus, nós podemos influenciar de forma marcante a nossa cidade. Olha que coisa impressionante Deus nos permite viver e fazer. Apesar das nossas fraquezas e limitações, nós podemos influenciar de modo marcante a nossa cidade e nós podemos experimentar como igreja um crescimento vigoroso e um crescimento saudável. Porque a autoridade e o poder para essas coisas não repousa sobre nós, sobre as nossas estratégias, mas sobre o próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. Mas enquanto nós reduzirmos o nosso cristianismo apenas aos cultos de domingo, sabe, onde eu recebo de Deus aquele combustível para mais uma semana, e quando eu percebo que o meu tanque já está entrando na reserva, logo chega o outro domingo e Deus me abastece de novo, e eu vou vivendo a minha espiritualidade assim, de domingo em domingo. Um culto que é para que Deus me encha, um culto que é para que Deus me faça bem, para que eu suporte os desafios de mais 7 dias. Enquanto nós reduzirmos o nosso cristianismo a isso, aos domingos, nós não contemplaremos o alvo da nossa missão, que é a adoração do nome de Jesus através do fazer de novos discípulos, do discipulado cristão. Então, a primeira coisa que chama a atenção de nós no texto é a autoridade ou a competência daquele que envia a sua igreja. A segunda coisa, o cerne da missão e o meio que nos leva ao seu objetivo. Olha o que diz o verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Algumas versões mais antigas dizem assim: portanto, ide pelo mundo. E as pessoas dizem, é o ide de Jesus? Você já conhece o ide de Jesus? Nossa versão na NVI traduz como vão pelo mundo. Mas essa expressão no grego original não está no imperativo, como a nossa tradução sugere. Ele está no gerúndio. É como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos o seguinte: indo pelo mundo. Perceba que há alguns gerúndios na frase ou na ordem. Indo pelo mundo, ensinando, batizando, e apenas um imperativo: façam discípulos. Então é como se Jesus estivesse dizendo: indo pelo mundo,
por toda parte, por todo o caminho da vida de vocês, façam discípulos de todas as nações. Com isso, queridos, nós precisamos entender que fazer discípulos não é uma agenda da igreja. De novo, não pode ser apenas um programa que acontece. Quinta-feira à noite nós temos discipulado. E aí a igreja está então fazendo ou cumprindo a vocação de fazer discípulos. Precisamos entender que fazer discípulos não é uma agenda da igreja, mas é um estilo de vida necessário para todo seguidor de Jesus. Indo pelo mundo. É no caminho da vida. É na dinâmica dos relacionamentos que nós fazemos discípulos para Jesus. E queridos, como essas coisas parecem estar longe da nossa realidade cotidiana. Como Jesus disse uma coisa sobre nós como igreja e como temos, na maioria das vezes, vivido uma outra coisa e uma outra ideia. Oramos até pedindo para que Deus nos dê oportunidade para falar do seu amor. E a oportunidade bate à nossa porta todos os dias. Às vezes se assenta do nosso lado no ambiente de trabalho várias horas por dia. Está conosco na condução, está conosco dirigindo um carro, nos levando a algum lugar em meio a um trânsito caótico do Rio de Janeiro. A oportunidade está ao nosso lado o tempo todo, mas nós não pensamos mais que é indo pelo caminho, que é na jornada da vida, que é no dia a dia, que nós fazemos discípulos para Jesus, porque nós pensamos num programa. Jesus não nos mandou conquistar fãs para Ele. Não nos mandou. Jesus não nos mandou recrutar admiradores para Ele, como se Ele fosse carente de admiração. Jesus não nos mandou evangelizar pessoas para logo em seguida abandoná-las como bebês espirituais incapazes de cuidar de si mesmos. Mas pelo menos nós celebramos o sucesso dos números. Naquele domingo tivemos 15 decisões para Cristo. No último ano, a nossa igreja contabilizou 187 decisões para Cristo. E o que você fez com essas mãos erguidas? Celebrou o sucesso e depois que elas levantaram as mãos, problema delas, elas que voltem no próximo domingo e comecem a caminhada cristã e aprendam por si mesmas como é seguir a Jesus? Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou, nem nos mandou atrair crentes maduros de outras igrejas já existentes, para que assim a nossa igreja fique cheia. Ele nos mandou, na verdade, levar as pessoas até Ele. E nos mandou andar com elas, discipular as suas vidas, para que elas também possam discipular outras pessoas depois. Um discípulo é muito mais do que somente um membro de igreja. Um discípulo é alguém que faz do reino de Deus o seu maior tesouro. Um discípulo é alguém que faz da adoração ao Senhor o seu maior desejo em todas as esferas da vida. Esse é o discípulo de Jesus. E aí, às vezes, a gente está fazendo a conta errada. Tem coisas que nunca fizeram muito sentido para mim e continuam não fazendo. Por exemplo, por que existe propaganda de igreja em rádio evangélica? Você já parou para pensar nisso? Você faz propaganda da igreja na rádio que, em tese, é crente que está ouvindo. Você está gastando dinheiro, porque aquilo é um anúncio pago, para encher a sua igreja de pessoas que muito provavelmente já possuem suas próprias igrejas. E às vezes vai você lá se tornar um atormentador da paz alheia, porque o sujeito está lá servindo, florescendo, e você quer colocar algum problema na cabeça dele dizendo, mas a minha igreja é muito mais legal que a sua, vamos para lá. Mas não abre a boca para falar com um sujeito que está vivendo uma vida de profunda perdição, longe de Cristo, e Deus coloca você do lado dele todos os dias. Não coloca o seu pastor, não coloca o líder do seu pequeno grupo, não coloca o professor de Bíblia, mas coloca você como um discípulo de Jesus ali, para que no caminho ao lado daquela pessoa você faça um discípulo para Jesus, e diante daquele você se cala. Olhe para o tempo que nós vivemos, queridos, perceba o que nós temos nos últimos anos chamado de crescimento evangélico no Brasil. E note que, infelizmente, nós vemos muito mais adesão do que conversão. Nós até vemos grandes ajuntamentos.
Auditórios lotados, mas pouco quebrantamento. Muitos membros, mas poucos discípulos. Muitas pessoas que estampam com orgulho a camisa de suas igrejas, e não tem o menor problema de você andar com orgulho com a camisa da sua igreja. Espero que em breve tenhamos algumas bem bonitas para a gente aqui também. A questão é quando a gente tem orgulho da instituição, mas não representamos o reino de Jesus com a nossa vida. Temos visto, infelizmente, igrejas cheias de pessoas vazias e igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Mas se Jesus nos chamou para compartilhar as boas novas, nós precisamos ser pessoas de boas novas. Nós estamos falando do meio pelo qual chegamos ao objetivo, certo? O nome de Jesus será adorado através de fazer novos discípulos. Nós não fazemos novos discípulos porque temos uma estratégia maravilhosa e convincente. Nós fazemos novos discípulos quando a nossa vida expressa que somos discípulos. Se Ele nos chamou para fazer discípulos, nós precisamos dar evidências em nossa vida que nós somos discípulos de Jesus. Se nós pregamos um evangelho de transformação, nós precisamos demonstrar alguma evidência de vida transformada. E muitas vezes, o nome de Jesus não está sendo glorificado por mais pessoas, porque a igreja tem sido incapaz de fazer discípulos, porque a igreja não tem sido uma comunidade de discípulos transformados, gente de boas novas, de fato. Terceira e última coisa que eu vejo brotando, saltando os olhos nesse texto, são as implicações dessa missão. Veja mais uma vez o verso 19 e o começo do verso 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Você percebe, lendo esse texto, que existe uma dinâmica aqui? Existe um processo aqui? Que toda pessoa alcançada pelo Evangelho de Cristo precisa ser integrada na Igreja de Jesus através do batismo? Que não existe essa noção popular em nossos dias da igreja dos desigrejados. Porque toda pessoa alcançada pelo Evangelho é inserido por Jesus numa comunidade de fé aliançada com o Cristo que morreu numa cruz por seu povo. E que todo aquele a quem o Evangelho é proclamado deve ser proclamado de modo tão fiel que aquela pessoa entenda a necessidade imperiosa de obedecer a Jesus, a quem ela diz que ama, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois essa pessoa precisa ser acompanhada. O texto diz, ensinando-as a guardar tudo que eu ordenei a vocês. Vocês vão ensinar a essas pessoas, isso se dá através do acompanhamento, para que elas possam crescer em sua fé, crescer em seu testemunho de vida, crescer em sua participação na missão de Deus. Então veja, queridos, não é simplesmente ensinar o que eu gosto, não é ensinar o que eu penso, mas é ensinar tudo o que Jesus ordenou. Essa é a importância de termos na igreja, por exemplo, uma dieta bíblica, que envolve pregação, que envolve ensino das Escrituras, que envolve momentos de comunhão entre os crentes, centrados na Bíblia, porque nós precisamos crescer e nos desenvolver com base em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Muitas vezes há muito achismo entre nós, muita opinião própria entre nós, muita visão humana entre nós que em nada se baseia nas Escrituras. Mas nós precisamos ensinar as pessoas e sermos discípulos que aprendem a partir de tudo o que Jesus ensinou. E talvez você pense em seu coração algo, diante das coisas que ouviu aqui, você pense que não é capaz de ensinar outras pessoas. Entendo, Roberto, que é importante ensinar, mas não me sinto capaz de ensinar porque eu não conheço o suficiente. Eu não sei o suficiente. Se esse é o teu sentimento hoje, você precisa dar início a 2 movimentos na sua vida. Dar início hoje
há 2 movimentos em sua vida. Primeiro, buscar conhecer mais a Deus. E como isso pode parecer muito subjetivo e vago para você, do tipo, poxa, legal, eu preciso buscar conhecer mais a Deus. Como eu faço isso? Eu quero te dar algumas opções. Na verdade, eu quero te fazer algumas perguntas, para que você seja sincero com você mesmo ao respondê-las. Você se interessa em escutar atentamente aos sermões pregados a cada domingo? Quando por alguma razão você não está presente aqui, ou você está servindo no domingo em algum ministério e não pode estar assentado escutando a mensagem, você reserva um tempo depois do seu próprio domingo ou da sua semana para escutar atentamente o sermão que foi pregado em sua igreja? Você procura refletir sobre as coisas que ouviu, ou que Deus falou com você durante a pregação no meio da semana? Na quarta-feira, na quinta-feira, o seu coração de alguma forma é lembrado de que você deve ser um discípulo de Jesus, que faz discípulos para Jesus, e que talvez aquela pessoa que está ao seu lado naquela semana, naquele dia, naquele trabalho, é alguém que Jesus colocou ali para que você seja uma testemunha fiel do Evangelho e faça daquela pessoa um discípulo para Cristo. Ou o que aconteceu no domingo fica no domingo e que o próximo domingo chegue para que você pense de novo em Deus e na vida cristã. Se você é membro da igreja, nós estamos falando que um movimento importante é conhecer mais a Deus, certo? Se você é membro dessa igreja, você já participa da base, que é a escola bíblica da nossa igreja, que acontece uma vez por mês, durante 2 horas numa manhã de sábado. Das mais de 720 horas que você tem em um mês, você consegue separar 2 horas para estudar Bíblia e teologia na sua igreja. Quantos livros cristãos você leu no último ano? Que você deixava ali, nem que seja na hora de dormir, para você pegar e ler uma página por noite de alguma coisa que está falando sobre a sua fé, sobre a sua vida com Deus, sobre prática de oração, sobre estudo bíblico, não importa. Aliás, você já leu a Bíblia inteira alguma vez na vida? Com incontáveis aplicativos de celular hoje, vários livros maravilhosos em que você basta abrir e ele mesmo já te dá os textos todinhos para que um dia você faça a leitura. E ao longo de um ano você tenha lido a Bíblia inteira. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você já priorizou na sua agenda ser parte de um pequeno grupo semanal? Porque se a resposta para a maioria dessas perguntas mais sincera do seu coração for não, você não está num caminho seguro de quem busca conhecer mais a Deus. Você não precisa fazer uma viagem para um retiro isolado para você orar 24 horas de um dia só. Você não precisa pagar caro para uma conferência de alguém muito famoso. Basta você fazer o que Jesus está te dando todos os dias. Você tem uma igreja local. Você tem o nutriente da palavra de Deus que é pregado semanalmente. Você se permite provocar o seu coração por essas coisas. Você pode crescer em sua fé através do convívio com outras pessoas que também compartilham sobre vida e sobre fé nos pequenos grupos. E por que você ainda não participa? Por que você não dedica 2 horas para estudar a Bíblia num mês? Eu acho o sábado de manhã muito complicado para estudar a Bíblia. Se fosse escola bíblica dominical todos os domingos, você ia achar ruim porque é todo domingo. Se fosse trimestral, você ia achar ruim porque é muito distante. A gente vai ter sempre uma desculpa quando a gente não quer alguma coisa. Mas se você diz que não compartilha e não faz discípulos, porque você não é capaz de ensinar porque não conhece, você precisa buscar conhecer mais a Deus para que possa então ensinar. Segundo movimento que você precisa fazer, fale do que você já sabe. Não espere saber muito. Fale do que você já conhece e acredite, é muito mais do que você está pensando. Porque se você tem alguma experiência com a bondade de Jesus, você vai poder dizer sinceramente para alguém: olha, amigo, o que eu posso te dizer é que Jesus é bom. Se você tem alguma experiência com o perdão de Jesus ou com a restauração que Jesus promove na vida de alguém, você vai poder dizer a alguém em algum momento: olha, amigo, tudo que eu posso te dizer é que eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. E eu tributo tudo isso a Jesus. Eu não tinha esperança em mim mesmo.
Eu não via cenário possível em mim mesmo ou pelos meus próprios olhos, mas Jesus fez algo maravilhoso. Tudo que eu posso te dizer é que andar com Ele é bom demais. E às vezes a gente pensa que o nosso interlocutor vai nos fazer perguntas profundas de teologia, da origem do universo, dos anjos. Ele não vai fazer. Ele é alguém tão desesperado de vida que ele vai ver nas suas palavras a verdade de uma vida transformada. E aí você precisa lembrar que é o Espírito Santo que usará os seus esforços limitados e imperfeitos para transformar os corações. Eu não confio no meu poder de argumentação quando prego. Aliás, Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, o biógrafo dele, Ian Murray, disse que Spurgeon, sempre que subia no púlpito, ele subia balbuciando uma oração entre os lábios, quase que sussurrada. Ele subia ao púlpito de sua igreja para pregar, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. O homem era genial. O homem tinha uma oratória fantástica, um conhecimento bíblico fantástico, mas ele não confiava nisso. Ele sabia que tudo isso era vazio se não fosse a unção do Espírito Santo, assim como os nossos esforços para falar de Jesus. Acredite, essa pessoa que Deus está colocando próximo de você, esse vizinho da sua casa, do seu condomínio, do seu corredor, não está esperando a batida na porta de um teólogo capaz de explicar as muitas dúvidas existenciais que ele tem. Ele está esperando que você abra a sua boca em testemunho de Jesus. E ele vai abrir o coração e você vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Senhor está me tornando responsável por alguém, para caminhar com alguém, para ajudar alguém, para orar por alguém, para me importar com alguém. Concluindo, queridos, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para que pudesse conhecer a Deus, se encantar com seu amor e assim adorá-lo. Acontece que Deus tem outros filhos e filhas que hoje estão na escuridão. Deus não tem só a você e a mim. Deus tem outros que estão vivendo hoje em total escuridão. E Ele está enviando a sua igreja para que, através da pregação do Evangelho e do discipulado, possa alcançar estes que também irão ao nosso lado, aqui ou na eternidade, adorar ao Senhor. Que decisão você pretende tomar hoje diante dessas coisas? Porque cada sermão precisa ter uma desembocadura prática na nossa vida. Cada sermão precisa nos gerar uma pergunta: o que eu faço com isso? O que você decide? Continuar acreditando que é possível adorar a Deus somente com música? Somente com declarações de oração aos domingos? Ou se tornando um agente da reconciliação de Deus no mundo? Sendo um discípulo de Jesus que faz discípulos para Jesus, sendo alguém que vive uma vida transformada e que tem, pela graça de Deus, a capacidade de ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Lembre-se da promessa que o Senhor faz nesse texto que lemos, no verso 20, Ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A missão não acabou, porque o nome de Jesus ainda não é adorado em toda a terra. Cumpre a nós pregar este evangelho do reino em todas as nações para que venha o fim, é o que diz a Bíblia. Que nós sejamos esses agentes da reconciliação de Deus no meio do mundo de Deus. Lembrando que nós temos a presença do Cristo vivo. Então, meu amigo, comece. Comece onde você está. Comece com uma pessoa. Ore por uma pessoa. Peça a Deus a oportunidade de compartilhar o evangelho com essa uma pessoa. Convide para andar mais perto de você, convide para o culto, e depois, quem sabe, para um almoço em que você pode conversar sobre o culto com essa uma pessoa. Comece com uma pessoa, e você vai ter a alegria de ver Jesus usando a sua vida para fazer discípulos para a sua glória. Eu encerro lembrando a você de uma das cenas mais marcantes de um dos filmes mais especiais, embora difíceis, que eu já vi em toda a minha vida: A Lista de Schindler. Provavelmente você lembra desse filme e já tem assistido, esse filme que é muito grande também. Oskar Schindler é um industrial que num determinado momento de sua vida resolve empregar todo o seu dinheiro pessoal para comprar judeus que estavam condenados às câmaras de gás e levá-los a uma fábrica fictícia na então Tchecoslováquia. Não havia produção naquela fábrica. Era apenas o desejo daquele homem de impedir que algumas pessoas
fossem condenadas às câmaras de gás. Quando a guerra termina e ele vai comunicar aos judeus que ele havia conseguido salvar aproximadamente 1.200 pessoas, que eles estavam de fato livres, que eles podiam ir embora. O filme mostra uma cena em que ele sai de um prédio, vai para o pátio e olha para o seu carro, o carro que o levou até ali para dar esse comunicado aos judeus. Então, olhando para o carro, ele começa a chorar, compulsivamente. E ele diz: se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais 20 vidas que pereceram. E depois ele olha para o botão de ouro do seu paletó e pensa: se eu tivesse vendido isso aqui, eu teria comprado mais 2 vidas que pereceram. E ele conclui, no filme essa cena conclui dizendo, Oscar Schindler dizendo uma frase memorável. Ele diz: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quantas vezes nós estamos despendendo os nossos recursos, materiais ou não, apenas em coisas que perecem, enquanto deixamos de nos dedicar a causas de consequências eternas? Então eu quero te encorajar a fazer discípulos. Eu quero te encorajar a usar o seu tempo, usar os seus dons, usar a sua saúde, usar os seus recursos que Deus te deu para cumprir essa missão e dessa maneira fazer o nome de Jesus adorado. Uma antiga música que eu não vou cantar aqui, mas eu vou mencionar a letra dela e com isso eu encerro de verdade. Era cantada nos anos 80 e 90 pelo Asaf Borba, e ela dizia assim: tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer, assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Jesus, para o teu querer em mim realizar. Que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração, que nós lembremos que Jesus está contando individualmente com cada um de nós, seus discípulos, para que façamos discípulos para a glória dele. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor nos chama para ser parte da sua missão e o Senhor nos coloca em missão. E a maior missão da nossa vida, porque é o nosso chamado, razão da nossa existência, é glorificar o teu nome, adorar o teu nome, e é ver a terra ser cheia desse louvor. Mas enquanto existir, no nosso lugar de trabalho, em nossos condomínios, em nossas escolas, pessoas que não podem fazer o que fazemos hoje, não podem fechar os olhos sabendo que estão na presença do Todo-Poderoso, a quem chamam de Pai, contando com graça, bondade, misericórdia, favor. Enquanto houver pessoas que não sabem que existe um perdão que restaura a vida, que transforma todas as coisas, que dá esperança, que é inescapável, o Senhor não terá sido plenamente adorado como é apropriado. E nós não queremos nos calar, e nós não queremos nos imobilizar numa estrutura engessada, enquanto existir gente aí fora, esperando a nossa proclamação em palavras e em obras. Então nos ajude, Senhor, a viver em missão, e ajude essa igreja a ser uma igreja em missão, fazendo discípulos, amando os discípulos, batizando aqueles que creem no teu nome e ensinando a estes na caminhada cristã, para que juntos possamos refletir a tua imagem e glorificar o teu maravilhoso nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.